Bom dia a todos, meu nome é Caterine, eu vim apresentar o trabalho da disciplina de processo civil. Vim em representação ao meu grupo, que é composto por Ariane, Ayumi, Breno Amador, Bruna Queiroz, Felipe Pedroso, Gilvan Lucas, Isabela, Naama e Vaneide. O tema do nosso trabalho foi o procedimento especial de ação de dissolução parcial de sociedade. Essa ação ela não era prevista no código anterior, né? Apenas previa a dissolução total da sociedade. Hoje, essa disposição ela encontra-se dentro dos artigos 599 ao 609 do novo Código de Processo Civil. A função, o objetivo dessa ação é manutenção da sociedade em relação aos demais sócios e dissolução em relação ao sócio falecido, ao sócio excluído e ao sócio que exerceu o seu direito de retirada ou de recesso. Essa ação tem por objeto a dissolução, a resolução da sociedade simples ou contratual, a apuração dos haveres em relação ao sócio excluído, falecido ou que exerceu o seu direito de retirada, ou apenas resolução e apuração dos haveres. O que significa apuração dos haveres? A apuração dos haveres é um procedimento que avalia o montante devido ao sócio retirante. E esse procedimento ele é feito através de um perito contábil. O perito contábil, geralmente ele é nomeado pelo Poder Judiciário, né? Então, assim, tem uma ação lá de dissolução parcial de sociedade. Aí o juiz vai e nomeia um contador, se ele aceitar a nomeação, aí ele vai ser um perito contábil naquela ação. Então, nós também devemos falar sobre a peça prática. Mas antes de falar da peça prática, vale registrar aqui que essa ação de dissolução parcial ela é feita em duas fases. A primeira fase de dissolução. Então, a primeira coisa que se faz na ação de dissolução é procurar dissolver logo em relação ao sócio retirante, excluído ou falecido. E a segunda fase é a fase de apuração dos haveres, que é feita depois da dissolução, né? Da forma, dos termos que eu expliquei anteriormente. A peça prática, por se tratar de um procedimento especial, essa peça prática ela tem que vir com uma especialidade, né? Então, além dos documentos elencados no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil, também tem que vir acompanhado do estatuto da empresa ou do contrato social da empresa. Além disso, eles têm que vir com a negativa de solução, ou seja, antes eles têm que vir com uma tentativa de acordo e que os sócios não conseguiram ou não entraram em acordo. Essa negativa de acordo tem que acompanhar também a peça inicial, a petição inicial da ação de dissolução. E esse contrato social, ele é imprescindível, ele é indispensável na petição inicial. Por quê? Porque, principalmente para a apuração dos haveres, ela será feita nos termos do contrato social. O contrato social, ele dispõe sobre muitas coisas, ele prevê essa tentativa de dissolução, uma tentativa futura de dissolução. Então, principalmente a questão de apuração de haveres, vem disposto aqui no artigo 609 da seguinte maneira. Uma vez apurados, os haveres dos sócios retirantes serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil. Ou seja, sempre na fase de apuração de haveres, eles farão nos termos do contrato social, da forma que prevê o contrato social, porque esse contrato ele foi assinado por todos os sócios. Então, os sócios, no momento que formaram essa sociedade empresária, eles entraram em um acordo sobre a futura apuração de haveres, né? E se não entraram em um acordo, se o contrato social ou o estatuto não prevê sobre a apuração dos haveres, será feito nos termos do Código Civil. Quanto à legitimidade, ela está disposta no artigo 600 do novo Código de Processo Civil.
Antes de eu ler esse artigo, porque é um artigo taxativo, né, eu vou antes explicar para ficar mais fácil. Quem tem a legitimidade ativa, ou seja, a legitimidade para entrar com essa ação? O sócio retirante, né, o sócio que quer se retirar, exercer o seu direito de recesso e retirada, ou um sócio que quer excluir outro sócio. Ou seja, basicamente, o sócio que quer sair ou um sócio que quer excluir um outro sócio. E a legitimidade passiva, ela é da própria sociedade em conjunto com os demais sócios. Eles estarão em um litisconsórcio necessário. Por quê? Porque é claro que na apuração dos haveres, esses haveres serão pagos pelo patrimônio comum da sociedade, ou seja, o patrimônio de todos os sócios e da sociedade. Então, a legitimidade passiva, a parte ré, serão os sócios e a sociedade. Em caso de falecimento dos sócios, ou seja, a dissolução ocorrerá por motivo de falecimento, essa legitimidade ativa será do espólio, do decujus, né? E em caso de exclusão, como eu até falei, a legitimidade ativa ela pode ser do próprio sócio que quer sair e receber a apuração dos haveres, ou de um outro sócio que quer excluir este, né? Então, em caso de exclusão, pode ser tanto o sócio que quer sair, quanto um sócio que quer excluir o outro. O artigo 606 diz assim, o artigo 600 diz assim: a ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade, ou seja, se os sucessores eles quiserem, em vez de dissolver quanto ao decujus, eles entrarem em seu lugar e fazerem parte da sociedade, eles podem entrar, né, em uma ação de dissolução. Pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido, pela própria sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores falecidos na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Ou seja, se o contrato social prevê esse direito, eles podem entrar. Se não, eles não têm essa legitimidade. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou de recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios, a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois dos transcorridos 10 dias do exercício de direito. Também pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza exclusão extrajudicial ou pelo sócio excluído. Vamos falar de competência. Competência é simples, né? Quem tem competência para julgar uma ação de dissolução parcial de sociedade é o foro de onde é a sede da sociedade. Simples. Em relação aos prazos, basicamente ela traz os prazos como outros procedimentos normais. Só que aqui tem, por se tratar de um procedimento especial, ela trata de algumas peculiaridades. O prazo de contestação é o mesmo, né? Os sócios serão citados para apresentar contestação no prazo de 15 dias. A retirada voluntária de um sócio, ela deve se prover diante de uma notificação prévia de 60 dias no mínimo. Então, um sócio que manifesta o interesse de se retirar, ele deve notificar a sociedade e os demais sócios num prazo de 60 dias no mínimo. Que aí os sócios eles procederão da forma que acharem melhor, tentarão um acordo, né? Apurar os haveres sem que acionem a justiça. Caso eles entrem em um acordo, dissolva em relação a esse sócio que quer se retirar de forma pacífica, eles deverão regularizar o estatuto e o contrato social num prazo de 10 dias, porque se eles não regularizarem, o sócio que se retirou, ele terá
legitimidade e fundamento para entrar com uma ação de dissolução parcial de sociedade, porque dentro do acordo ele deve expor que a sociedade tem um prazo de 10 dias para regularizar o seu estatuto. Quando eu expliquei em relação à competência, eu disse que tinha a competência para o cabimento, que o cabimento ele era em relação à resolução simples e contratual de uma sociedade em relação ao sócio falecido, excluído ou retirante. Ela pode ser também a apuração de haveres em relação ao sócio falecido, excluído ou retirante, ou só resolução e apuração dos haveres. Mas também tem uma possibilidade que o artigo 599, parágrafo 2º, traz, que diz assim: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher seu fim. Esse artigo ele é autoexplicativo, ou seja, aqui diz que se um acionista de uma sociedade anônima de capital fechado, se o sócio ele demonstra que ele não está atingindo, ele não pode preencher o fim, a finalidade daquela sociedade, ele pode sim entrar com ação de dissolução parcial de sociedade. Antes, como das outras formas, isso aí seria uma possibilidade remota, porque antes era só caberia uma dissolução total, como das outras também, né? E em caso de dissolução total, não se trata de um procedimento especial, se trata de um procedimento comum, né? Tudo que foi explicado nesse trabalho, essa ação, é um procedimento especial, é um mundo novo para todos nós, e está claro que a inserção dessa possibilidade de uma ação de dissolução parcial de sociedade dentro do novo Código de Processo Civil foi uma grande inovação para o ordenamento jurídico brasileiro, porque está claro que há muitas lides que envolvam procedimentos pedidos dentro desse contexto. Às vezes, talvez uma sociedade ela queira tirar um sócio que descumpriu ou que enquadre dentro do estatuto nas formas de exclusão, mas por outro lado elas não querem dissolver uma sociedade. Da mesma forma, quando um sócio falece, talvez eles não querem dissolver, pode entrar um outro sócio ou só dissolver em relação ao falecido, né? São coisas que poderiam ser evitadas e hoje, com a inserção desse novo código, com a inserção desse procedimento no novo código, o ordenamento jurídico brasileiro está totalmente inovado, porque essa possibilidade ela foi incorporada em um momento certo, né? Então, a dissolução total, ela não foi excluída, ela apenas se trata de um procedimento comum.